Essa não é a companhia que quero perto da minha filha. Foi tua decisão de sair de casa, não minha. Essa foi as duras palavras de um pai para um filho trans. Isso acontece na última história de hoje. Bora para o vídeo. História 1. Galera, deem um toque se vocês quiserem ou precisarem de algo. Caramba, ontem à noite eu tava com um desejo absurdo de comida chinesa. Antes de sair correndo para comprar, eu perguntei para minha mãe e pro meu irmão o que eles estavam afim. Meu irmãozinho foi direto ao ponto, mas minha mãe ficou ali pensando um tempão. Depois de ficar lá parado, olhando para ela por uns 5 minutos enquanto ela tentava se decidir, ela solta que não quer nada. Disse que se batesse a fome, ela ia comer um abacate que a gente tinha em casa. Conhecendo o jeito dela, eu ainda perguntei um monte de vezes se ela estava mesmo certa. Eu tava com uma dor de cabeça do cão por não ter comido nada mais cedo, então minha paciência já tava esgotando. Beleza, eu disse eu tranquilo e saí. Voltei com a minha comida e a do meu irmão. Enquanto a gente tava comendo, ela chega perto da gente e começa a beliscar a nossa comida e nem pergunta se pode, já vai atacando. Tava me deixando muito frustrado, mas nem falei nada pra não ter que aguentar ela. Daí ela começa a reclamar que eu saí pra comprar comida só pra mim e pro meu irmão, nem pensei nela. Ficou indo nisso de como tava morrendo de fome e continuou pegando a nossa comida. Ela acabou fazendo um guacamole com um ovo cozido e umas bananas fritas. E mesmo assim voltou pra comer mais da nossa comida. Ela chegou ao ponto de pegar uma tortilha e encher com umas costelinhas de porco que eu tava comendo, sem nem me perguntar. E tudo isso enquanto eu ainda tava comendo? Só deu risada quando eu fiquei encarando ela. Ah, esqueci de falar, quando eu cheguei em casa, eu ofereci comida pra ela e ela negou. Aí reclamou que eu compro comida que ela não gosta e fez questão de dizer que não queria. Vocês já devem ter sacado, né? Ela é uma narcisista, com certeza. História 2. Sabe por que os pais veem tudo o que os adolescentes fazem como se fosse um desafio à autoridade deles? É tipo assim, quando você tenta ajudar, os pais interpretam como se você estivesse dizendo ou você não consegue fazer isso sem a minha ajuda. Por exemplo, eu começo a escola daqui a 4 dias e preciso de roupas novas. Aí eu pergunto pra minha mãe, e aí, mãe, quando a gente vai comprar roupas? Ela já começa a me repreender, falando tipo ou não acha que sei cuidar disso? Você não é o único precisando de roupas. Eu também tenho que comprar minhas coisas, e ela entende que eu tava basicamente insinuando que ela é uma mãe irresponsável. Na real, eu só tava perguntando porque sei que ela tá cheia de coisas pra fazer, então pensei que ela podia ter esquecido. Tentei ser de boa. A parada é que não é só com meus pais, é com os pais dos outros também. Minha mãe me deixou na casa dos meus tios com minha irmã, aí minha irmã vai correndo pra sala onde eles estão e tenta comer alguma coisa do chão. E como irmão mais velho, eu vou lá pra tirar isso dela, aí minha tia me repreende, falando que não devia ter ido lá trabalhar, porque eles iam cuidar dela. E que eu ir lá é tipo eu falando que eles não sabem cuidar da própria filha. E eu fico pensando, sério mesmo? Só tava tentando ajudar, por que tem que pensar assim? Não sei, mano, é tipo os pais querendo ser super pais, aí qualquer coisinha já é motivo pra eles ficarem de cabelo em pé. História 3. Não é legal maltratar o cachorro. Não sei ao certo se isso é o lugar certo pra postar, me desculpa se não for. Mas eu realmente preciso desabafar sobre isso que vi. Nos últimos tempos, tenho visto 2 molequinhos andando com o filhotinho deles aqui no meu bairro. O mais velho deve ter uns 6 anos e o menorzinho talvez uns 3 anos. O filhote é um desses misturados, então é de um tamanho grande. Gente, eu tô sem saber o que fazer. Toda vez que eu os vejo, o mais velho tá dando puxões na coleira do cachorro, ou simplesmente nem tá ligando e arrastando o bichinho com a coleira enrolada nas patas dele, coitado. E hoje o menorzinho abaixou as calças e tava fazendo xixi na grama da calçada. Não faço ideia onde essas crianças moram, e até agora nunca vi elas com os pais. Meu coração fica apertado demais por esse cachorro. Tô me sentindo entre a cruz e a espada. Queria falar umas boas pro pai ou mãe deles. Tipo, sei lá, talvez os coroas nem saibam que os moleques estão sendo tão brutos assim? Mas eu desconfio que os pais são os egoístas que não tão nem aí em dar um rolê rápido com o cachorro, então mandam os filhos.
Cara, tô muito triste por esse cachorro, de verdade. História 4. Minha mãe é extremamente religiosa, tipo louca mesmo. Sabe, toda conversa acaba virando uma conversa sobre Jesus. Às vezes ela solta essa, e por que a gente não tem aquela relação mãe e filha, hein? Mas daí, se eu começo a falar de meninos, ela solta logo um ou você é muito jovem e é filha de Deus, vai ler a Bíblia. E se eu comento sobre alguma coisa que eu gosto de assistir na TV, vem um sermão, dá pra ficar horas na frente da TV, mas não consegue ler a Bíblia, né? E nem pense em querer fazer alguma coisa que curto, tipo colocar unhas postiças. A resposta dela? Na sua idade? Filha de Deus usando unhas de acrílico? Isso é pecado, viu? Olha só essa história engraçada, comprei unhas de acrílico pro meu camarada Temu, mas quando minha mãe descobriu, foi um berreiro. Ela me gritou, não vou permitir que você leve seu amigo pro caminho do pecado. Aí, se você perguntar pra ela onde tá escrito isso na Bíblia, ela começa a falar sem parar sobre como um cristão deve se vestir de um jeito ou modesto e não exagerado. Pior que ela me enfiou a religião goela abaixo, a ponto de eu nem acreditar mais em Deus. E o pior de tudo é que ela me faz entrar nesse grupo online de estudo da Bíblia com ela e me obriga a ler aquilo. E isso sempre acaba comigo chorando horrores no meu quarto porque eu detesto isso mais do que tudo. Sabe aquela vez que eu quase levei uns tabefes e uns berros só porque botei umas extensões coloridas no cabelo? Ela veio com essa, e filhos de Deus não fazem esse tipo de coisa. Ah, e nem vou entrar nos detalhes de como ela joga água na gente na casa toda pra o santificar ou tudo. Tô exausta, muito mesmo. Teve uma vez que meu irmão mijou nas calças porque ela não largava a mão dele enquanto tava rezando, porque segundo ela, era o capeta querendo distrair a gente. Que cansaço, sério. História 5. Você não vai me dar uma chave da sua casa? Tudo bem, vou fazer uma para mim mesma. Peço desculpas antecipadamente, eu sei que essa é comprida. Na verdade, esta é uma história sobre uma avó com direitos, mas essa mulher esteve envolvida na minha criação desde que eu era criança. E essa mulher me odeia. Para dar um pouco de contexto, minha avó é uma ex-freira católica fervorosa e foi extremamente rígida com meu pai e comigo. Meu pai embriagou e engravidou sua namorada de 17 anos, o que é obviamente um enorme pecado na Igreja Católica. Minha avó basicamente pressionou minha mãe a se converter ao catolicismo, se casar com meu pai e depois eles tiveram mais 2 filhos. Mas porque eu nasci fora do casamento, sou a ovelha negra, e não apenas aos olhos da minha avó, mas de toda a família do meu pai, que nunca ficarão felizes comigo e me odeiam, assim como a minha mãe. Para referência, tenho 24 anos e minhas irmãs têm 22 e 20. A mais nova acabou de sair de casa com seu parceiro, mas nenhuma das duas tem emprego, a do meio e seu noivo são extremamente irresponsáveis financeiramente, moram com meus pais e esperam que tudo seja dado a eles. Eu saí de casa, tenho um emprego profissional, sou casada, tenho um filho e tenho me saído muito bem, mas ainda assim sou a decepção. Minha avó era extremamente rígida e abusiva, especificamente comigo. Ela já me gritou várias vezes, me chamando de filho do diabo, demônio, etc. Jogou coisas no meu rosto sem motivo, e eu não tinha permissão para ter privacidade na casa dela. Eu sempre tinha que deixar a porta do quarto aberta, ela sentava na beira da minha cama até eu adormecer, e eu tinha que passar todos os fins de semana e as férias escolares com ela até começar a trabalhar aos 15 anos, e ela gritava comigo se eu trancasse a porta do banheiro, e você entendeu a ideia. Ela também ameaçava chamar a polícia se não obedecêssemos a ela, e houve várias ocasiões em que ela chamou a polícia se não atendêssemos aos telefones. Sim, isso acontecia às 7 horas da manhã e às 10 horas da noite em ocasiões diferentes, e eu já acordei com policiais batendo na minha porta. E sim, isso aconteceu quando eu estava em casa e fora da cidade, onde nem mesmo disse a ela onde estava hospedada. Ela é uma psicopata. Enfim, voltando à história. Descobri isso outro dia, por isso estou compartilhando agora. Enquanto eu tinha 20 anos, decidi sair de casa com alguns amigos. Minha avó exigiu que eu desse a ela uma chave do apartamento. Eu recusei por várias razões. Primeiro, eu não preciso que minha avó possa vir quando quiser, especialmente porque um dos meus colegas de quarto era meu namorado.
Em segundo lugar, nós fizemos muitos encontros no apartamento e eu não preciso que ela fique dando sermões para os meus amigos de que Dungeons and Dragons e anime e todas essas coisas são ferramentas do diabo, e que todos nós precisamos ir à igreja com ela. E, em terceiro lugar, todos nós concordamos em não dar cópias de nossas chaves para nenhum membro da família, e eu não vou permitir que a privacidade dos meus amigos seja invadida também só porque minha avó não consegue lidar com o fato de não ter controle sobre cada pequena parte da minha vida. Quero dizer, ela ainda ligava várias vezes todos os dias e encontrava desculpas para tentar vir aqui o máximo possível. E durante os primeiros meses, ela continuou exigindo que eu desse a ela uma chave do nosso apartamento, e eu continuava recusando. Bom, em um determinado momento, minha irmã mais nova passou a noite e minha avó a trouxe. Íamos fazer algumas compras, mas eu não conseguia encontrar minhas chaves. Procurei por toda parte e não consegui encontrá-las em lugar nenhum. Então minha avó se ofereceu para pegar o que eu precisava para fazer o jantar. Concordando meio a contragosto, voltei a procurar minhas chaves. Elas estavam de alguma forma no balcão. Não pensei muito nisso na época, porque faço coisas assim o tempo todo, e mais minha irmã me contou a história completa. Aparentemente, no dia seguinte, quando minha avó a buscou, ela se gabou de como roubou minhas chaves quando eu não estava olhando, e fez uma cópia da chave para poder entrar quando quisesse. Ela nunca invadiu a casa quando estou lá, então suponho que ela entrasse quando não havia ninguém em casa e vasculhava tudo. E isso era justificado, sabe, porque ela estava garantindo que fizéssemos boas escolhas católicas. Também não seria a primeira vez que ela mexeria nas minhas coisas quando eu não estivesse em casa, porque ela fazia a mesma coisa na casa dos meus pais e depois me criticava se encontrasse coisas que ela não gostava. Aparentemente, ela tem tentado roubar as chaves desta casa também, mas não conseguiu descobrir onde as guardo. Mantenho minhas chaves em nosso quarto, no fundo da casa, e não vou mais deixá-las por perto dela, exatamente por esse motivo. História 6. Minha madrasta acha que pode mandar em mim. Oi pessoal. Tenho 16 anos, fazendo 17 em outubro, e queria dividir uma parada sobre minha madrasta. No começo, até curti ela, mas aí ela veio morar aqui em casa. Depois que ela se mudou, a mulher quis fazer tipo uma reunião para estabelecer umas regras para me proteger. E eu fiquei tipo, what? As regras são as seguintes. Tô proibida de usar a internet à vontade, só 1 hora por dia, no máximo. Para chamar gente aqui em casa, tenho que pedir a bênção dela antes. E ela nunca deixa. Só posso sair para trabalho e escola e para voltar para casa, mais nada. Tô proibida de falar com alguém pelo telefone, falar mesmo, por mensagem pode. Não posso comprar nada sem o aval dela. Meu pai, que é o cara, concordou completamente com ela e disse que essas regras são suaves. Mas essa mulher é doida, e não é só nisso não. Ela fez meu pai escolher entre ela e a própria irmã dele. Acredita nisso? Aí ela disse que a irmã dele estava querendo dar um desperta para tirar nosso dinheiro. E ele ficou do lado dela, vai entender, e ela tirou tudo o que lembrava a minha mãe de casa. Tipo, sem noção, né? Pra piorar, ela não sabe o que é privacidade. Já perdeu a noção e entra no meu quarto sem bater ou entra no banheiro quando eu tô lá dentro. Um saco. E tem mais, a maluca escolhe minhas roupas. E mesmo sabendo que tô namorando, ela fica arrumando umas situações com um cara do trabalho dela que tem uns 20 e poucos anos. Tipo, oi. E nem ligo pro cara, mas ela não larga do meu pé pra eu sair com ele. E eu, trouxa, acabei cedendo. Tô de saco cheio dela, e meu pai nem é feliz com essa mulher. Mas ele não escuta o que eu falo. Enfim, é isso aí, galera. Só precisava desabafar mesmo. Valeu. História 7. E aí, galera? Alguém aí toparia passar a chave da própria casa? Se não, tranquilo, eu mesmo vou providenciar uma pra mim, haha. Antes de mais nada, deixe eu já pedir desculpas porque sei que esse relato vai ser um pouco longo, mas acho que vale a pena contar. Bom, a história que vou contar é meio que sobre a voz, mas tem uma senhora em particular que teve um papel importante na minha vida desde quando eu era criança. O negócio é que ela não curte muito a minha vibe, pra ser bem sincero. Só pra vocês entenderem, minha avó já foi freira e era do tipo super tradicional e rígida, principalmente com o meu pai e comigo.
Só que aí meu pai deu uma escorregada, engravidou a namorada que tinha só 17 anos, o que é um belo de um não na igreja católica, né? Minha avó deu um jeito na situação, fez minha mãe virar católica, casar com meu pai e aí eles tiveram mais 2 filhos. Só que eu, como nasci fora desse casamento certinho, sou tipo o patinho feio. E não é só minha avó que puxa o bonde, a família inteira do lado do meu pai torce o nariz pra mim e pra minha mãe. Só pra constar, tenho 24 anos, minhas irmãs têm 22 e 20. A caçula acabou de se mudar com o namorado, mas os dois estão naquela de desempregados profissionais, e a do meio e o noivo são a definição de irresponsáveis financeiros, ainda morando de boa com os meus pais. Já eu tô fora de casa, com um trampo sério, casado e tenho um filho, mas mesmo assim é como se eu fosse o rei da decepção, saca? Minha avó sempre pegava pesado comigo, tipo abusiva mesmo. Ela me xingava de tudo quanto era nome, me chamava de o filho do capeta e outras paradas do tipo. Teve até vez que ela tacou coisa em mim do nada. E esquece ter privacidade quando tava na casa dela, porta do quarto tinha que ficar aberta o tempo todo. Eu dormia com ela sentada na minha cama até eu capotar, esse rolo durou até eu fazer 15 anos e começar a trabalhar. Se eu trancasse a porta do banheiro, pronto, era motivo para ela soltar os cachorros. E isso não é nem o começo, ela até ameaçava chamar a polícia se a gente não fizesse o que ela mandava e já ligou várias vezes só porque não atendemos o telefone. Tipo, ela ligava lá pelas 7 horas e de novo às 22 horas, e se não atendesse, podia ter certeza de que a polícia ia bater na porta. E tem mais, isso aconteceu até quando eu tava fora da cidade e nem tinha contado pra ela onde eu tava. Loucura, né? A mulher é doida de pedra. Mas vamos à história que eu quero compartilhar com vocês. Descobri só outro dia o que ela aprontou e achei que valia a pena contar. Enfim, quando eu tinha uns 20 anos, decidi dividir uma casa com uns amigos. E adivinha só? Minha avó fez questão de pedir a chave da casa para ela. Claro que eu neguei, e tinha meus motivos, óbvio. Primeiro, não ia rolar deixar minha avó entrar quando bem entendesse, especialmente porque um dos meus colegas de casa era meu namorado. Segundo, a gente curte umas paradas tipo Dungeons and Dragons e anime, e não tava afim dela ficar enchendo o saco e dizendo que isso era coisa do demo e que a gente devia estar na igreja. E terceiro, a gente fez um pacto de não dar cópia das nossas chaves pra ninguém da família, e não tava afim de deixar ela bisbilhotar a vida dos meus amigos também. Ela tem essa mania de controlar cada detalhe da minha vida, até liga várias vezes ao dia arranjando desculpa pra aparecer. E ela não desistia, toda hora querendo a chave da casa, e eu sempre mandando ela pastar. Só que aí um dia minha irmã mais nova veio dormir lá em casa e minha avó tava junto. A gente ia sair pra fazer umas compras, mas eu não achava a minha chave em lugar nenhum. Revirei a casa inteira e nada. Aí a minha avó teve a ideia de pegar umas coisas pra mim na rua. Eu acabei cedendo, meio a contragosto, e continuei procurando a chave. Sabe onde ela tava? Em cima do balcão do bar. Eu nem liguei muito na hora, porque às vezes deixo as coisas jogadas mesmo, né? Só que minha irmã me contou a história toda depois. No dia seguinte, adivinha o que minha avó fez? Ela contou toda orgulhosa que tinha pegado a minha chave enquanto eu não tava olhando e fez uma cópia. Tipo, ela queria poder entrar quando bem entendesse. Até aí tudo bem, ela nunca invadiu quando eu tava em casa, então acho que ela só entrava quando a gente não tava e mexia nas minhas coisas. E ela achava que tava certa, que era tipo uma missão divina dela fiscalizar nossas escolhas, sabe? E essa não é a primeira vez que ela fuça as minhas coisas sem permissão. Ela fazia a mesma coisa na casa dos meus pais e ainda me dava sermão se achava alguma coisa que ela não curtia. E o detalhe é que ela também tentou roubar a chave dessa nova casa, só que não conseguiu achar onde eu escondo ela. Eu sempre deixo ela no nosso quarto lá no fundo, então ela não ia conseguir pegar mesmo. E é por isso que eu não dou mais mole e nem deixo a chave com ela, só pra garantir. História 8. Pai insistiu em lançar balas de um avião para celebrar o aniversário da filha Soluí em um passado não muito distante. Participei de um projeto educativo ao ar livre que consistia em trazer alunos do ensino médio para passar de 3 a 5 dias. Certo período, tivemos um grupo mais abastado e uma das garotas estava prestes a comemorar seu aniversário durante essa estadia. Isso ocorria com frequência e, habitualmente,
Cantávamos parabéns para a criança, enquanto os pais podiam entregar um cartão e um agrado. Entretanto, o pai dessa garota não achou isso suficientemente festivo e, por conseguinte, solicitou à escola que indagasse ao meu superior se seria possível ele sobrevoar o local com seu avião e lançar sacolas de doces para as crianças. O proprietário do acampamento recusou veementemente, considerando que isso acarretaria um grande risco de segurança, além de possíveis processos judiciais. Os professores asseguraram que isso não aconteceria. No entanto, ao longo da semana, começaram a circular rumores entre os professores de que talvez o pai estivesse planejando executar o plano de qualquer modo. Meu chefe confrontou-os, e eles asseguraram que essa não era de fato sua intenção, tratando-se apenas de especulações sobre como eles poderiam ter feito, caso lhes fosse permitido. Minha chefe passou a desconfiar muito disso, então, no dia do aniversário da garota, ela nos orientou a deixar nossos próprios filhos com os professores durante nosso intervalo, e irmos diretamente para nossas cabanas, a fim de não estarmos por perto e evitarmos qualquer responsabilidade, caso algo ocorresse. Surpreendentemente, poucos minutos depois, o pai aparece voando e inicia o lançamento de sacos de lixo repletos de doces a partir de seu avião. Evidentemente, ele não possuía muita habilidade nisso, visto que a maioria dos sacos acabou caindo nas árvores e ficando presa. Isso deixou minha chefe furiosa, levando à proibição da escola de retornar ao acampamento. Soube que o diretor do acampamento tentou multar o pai por poluir o local com os sacos de lixo nas árvores, mas não tenho certeza se isso progrediu. Felizmente, nenhuma criança saiu ferida dessa situação. História 9. Atualização: minha esposa foi alvo de um ataque por parte da minha irmã, e meus documentos estão sendo retidos por minha mãe devido a esta situação. Atualização: atualmente, estamos sem comunicação oficial com o noivo da minha mãe, minha irmã, meu irmão e irmã. Optamos por definir um prazo de 6 meses, conforme sugerido pela minha esposa, para que eles participem conosco de sessões de terapia familiar, na tentativa de resolver os problemas. Em essência, estão sendo concedida a eles uma oportunidade. Caso eles se recusem a participar da terapia ou se ela não surtir efeito, o afastamento será permanente. Neste momento, as coisas estão progredindo positivamente para nós. A minha ansiedade diminuiu significativamente ao perceber que não necessito mais me preocupar com eles. A única parte difícil é a mensagem que escrevi para meu sobrinho, explicando que estaremos distantes por um período, mas ainda o amamos muito e podemos jogar Xbox juntos sempre que quiser. Isso foi obscurecido pela interferência da minha irmã, então é incerto o que ela está dizendo a ele. Adicionalmente, minha outra irmã, com quem mantenho contato, está sendo alvo de muitos abusos por parte da família da qual nos afastamos. Tanto ela quanto eu, assim como nossos parceiros, sempre fomos tratados de forma injusta e éramos considerados ovelhas negras da família. Agora, com eles sem acesso a mim, ela está se recuperando. Embora ela também queira se afastar, a situação é mais complexa para ela, pois reside na mesma rua que nossa mãe. Ela almeja se mudar em um futuro próximo. A decisão é extremamente desafiadora, mas tenho certeza de que é a correta. Talvez devesse ter tomado essa medida antes da situação atingir esse ponto crítico. Ainda assim, minha esposa e eu estamos confiantes em seguir em frente e buscar nossa felicidade. No lado positivo, agora que não há interferência dessas pessoas prejudiciais, minha relação com minha irmã, se a quem não cortei os laços, pode realmente se fortalecer. Antes, isso era difícil devido à influência constante de minha mãe, mas agora isso não é mais um obstáculo. Agradeço a todos pelos seus comentários, e eles me ajudaram a entender que, embora tenha sido ensinado a valorizar a família a qualquer custo, não estou sendo tratado como mereço por eles. Minha esposa também merece algo muito melhor. Como parte do pedido de desculpas, tenho buscado regularmente as coisas que ela gosta. Espero continuar colaborando com ela e nosso terapeuta para me tornar um marido melhor e colocá-la em primeiro lugar. História 10. Cara, deixa eu te contar uma treta que rolou aqui uns dias atrás. Imagina a cena: tô eu todo empolgado, pedi uma caneca irada da Amazon pro meu brother. A parada tinha a palavra *NT escrita, só que o seco era a alça da caneca, saca? Muito estilo, recomendo demais. Cara sorrindo com um riso forçado e olhos sorridentes. Aí, o lance é que tem uma casa ali na rua do lado que tem um endereço quase igual ao meu. Às vezes, eu pego as paradas deles sem querer e, vice-versa, rola essa confusão.
Tipo, minha casa é algo tipo a Rua da Sorte, número 6 ou a deles é a Rua da Sorte secundária, número 6. É de enlouquecer, né? Só uma palavra de diferença, mas os nomes da galera e tal são totalmente diferentes do que você imaginaria. A essa altura, o carteiro devia estar acostumado, mas acho isso meio maluco. Enfim, a Amazon manda a mensagem de que a caneca chegou, beleza. Vou lá conferir e não acho nada. Penso, pode ter rolado um engano, quem sabe na casa deles. Vou lá, dou uma batida, mas ninguém responde. Decido esperar mais um pouco ou que eles a tragam, antes de fazer um AUE na Amazon. Uns dias se passam e necas de pacote. Aí, sem opção, peço pra Amazon mandar outra caneca. Aí é que vem o plot. Tipo meia hora atrás, escuto uma batida na porta. Abro e é o pai da família do endereço parecido. Ele me entrega o pacote, que tá aberto, e joga na minha direção. Antes que eu possa nem reagir direito, ele solta, de meu garoto de 11 anos que abriu essa parada. Nunca mais peça algo tão nojento, pô. Que você tava pensando? E sai pistola. Eu fico ali, tipo WTF, processando o que ele falou. Aí eu grito meio indignado, véi, peraí. Quem que tá abrindo meu corre? Isso é sério, cê tá ligado? É ilegal dar uma de detetive com minha encomenda. O cara só manda um gesto meio de desprezo e segue andando. Eu fico lá, parado, uns minutos tentando acreditar no que acabou de acontecer. E não é que foi real mesmo? Agora tô eu com 2 canecas UC*NT. Confesso que tô tentado a deixar uma na porta deles com um bilhete e fica de presente, meu chapa, essa foi feita especialmente pra você. Que loucura, mano. Você não está confortável com seu corpo? Não consegue emagrecer? Ah, você tem um evento especial para ir, mas as roupas não ficam tão boas. E você vive reclamando que seu metabolismo é lento. Então, conheça o segredo da fórmula do Lift Detox Black. O link está no primeiro comentário fixado. História 11. Olá a todos. Gostaria de compartilhar uma experiência recente com vocês. Tenho 16 anos e tenho a minha própria maneira de me identificar, não limitando-me às categorias tradicionais de gênero. Quero falar sobre como meu pai, que tem 53 anos e tem uma visão tradicional de masculinidade, reagiu após descobrir, há mais de um mês, que me identifico como não binário. Atualmente, estou morando com a minha mãe. Tenho uma meia-irmã de 10 anos que ainda não está ciente da minha identidade, já que tenho evitado estar em casa. Eu sei que explicar a ela seria complicado e ela não entenderia completamente, o que poderia piorar a situação com meu pai. Recentemente, mudei meu visual ao dividir meu cabelo com tintura, algo que queria fazer há algum tempo. Também tenho experimentado com roupas mais ajustadas e maquiagem. Decidi abordar meu pai sobre minha identidade, desde que minha irmã estivesse presente. Concordamos em ter um momento juntos enquanto preparávamos hambúrgueres para o jantar. Estavam presentes eu, meu pai, minha irmã e meu irmão mais velho, de 18 anos, que vive com meu pai durante a semana, mas está me apoiando nessa questão. No dia, eu estava vestindo uma bermuda verde estilo cargo e uma blusa curta que mostrava apenas meu umbigo, a temperatura estava alta. Minha maquiagem era simples, com um delineador básico e uma pequena estrela na testa. Fui com meu irmão no carro dele, e quando chegamos, meu pai e minha irmã já estavam lá. Ficou claro desde o início que meu pai estava chateado com a situação, mas tentei não focar nisso. Fomos até o balcão para fazer nossos pedidos de hambúrgueres. Meu pai disse que esperaria no carro, mas minha irmã ficaria para conversar. No entanto, em menos de 5 minutos, ele voltou, pegou minha irmã e saiu. Meu irmão tinha acabado de pagar a comida, então tivemos que esperar um pouco até ele receber o troco. Fiquei tentando conter as emoções na frente de todos. Enquanto meu irmão me levava de volta para casa, enviei uma mensagem para meu pai, embora sem muita esperança. A resposta dele foi: "Não é a influência que quero perto da minha filha. Foi tua decisão, não minha." Além disso, ele acrescentou: "Não dá para acreditar que tu se olhou no espelho e achou que estava abalando, depois de ficar meses sem trocar ideia com teu pai. Já faz uma semana e a comunicação entre nós está cortada. Minha mãe, seu parceiro e até a irmã de meu pai estão do meu lado.
No entanto, meu desejo é simplesmente retomar uma relação saudável com minha irmã. Até meu irmão me contou que meu pai está espalhando por aí que fui eu quem quis sair de casa, quando, na realidade, fui eu quem ele instruiu a ficar com a minha mãe. É uma situação complicada.